do sacrifício de Jesus, que é único e perfeito. Esse é o tema do capítulo 10 de Hebreus, Hebreus 10. Hoje nós vamos ler só do 1 ao 18 e vamos dar sequência do 5 em diante para ver se nós, até onde nós conseguimos chegar hoje. Agora eu entendo porque o pastor Hélio demorava tanto. É muita informação. É muita informação e você não pode passar por cima, mas vamos da forma que a gente vem fazendo. Eu vou ler Hebreus 10, do 1 ao 18. Vamos ler do 1 ao 18 só hoje, para ver se a gente dá uma andada boa nessa sessão, nessa noite. Lembrando que o tema é esse: o sacrifício de Cristo é único e perfeito, ou o sacrifício de Cristo é único e para sempre, diferentemente dos sacrifícios anteriores. A gente vai dar uma continuidade hoje. Eu vou ler os ímpares, vamos fazer uma leitura responsiva e gostaria que a amada igreja lesse os pares. Hebreus 10, amém? Amém? Eu pensei que eu ia dizer Escola Bíblica Dominical, se não tivesse abrido ainda, no domingo. Mas amém. A palavra de Deus diz assim: o sacrifício de Jesus é único e perfeito ou para sempre. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas preparastes um corpo para mim. Então ele disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Num segundo momento acrescentou: eis, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Amém, amada igreja? Amém, igreja? Fazendo igual a Gonzaga agora, aprendi com ele. O que é que acontece? Nessa primeira parte do versículo 1 até o 4, ele está falando de quê? Da ineficiência, daqueles sacrifícios que eram feitos de animais. Não tinha eficiência. Por quê, pastor? Porque não remia pecados. Agora, do versículo 5 até o versículo 10, ele fala justamente ao contrário.
a completa e total eficiência e perfeição do sacrifício de Cristo. Ele é perfeito. O sacrifício perfeito, oferecido pelo sacerdote perfeito. Por isso, o sangue de Cristo, ele faz a remissão dos nossos pecados. Quando a gente lê aqui do verso 5 ao 7, a gente aprende aqui ele dá aqui 4 pontos. Ele destaca quatro pontos importantes, do versículo 5 ao versículo 7. A gente tem que lembrar aqui, daqui a pouco a gente abre lá, Igor está ali para me ajudar, mas aqui do versículo 5 até o 7, o autor está citando o Salmo 40, tá? O que é que esses autores faziam? Eles não inventavam nada, eles simplesmente pegavam as escrituras sagradas, o Antigo Testamento, e o que era que ele fazia? Ele interpretava, trazia o que era certo. Então, em primeiro lugar aqui, o que ele fala, no verso 5, da promessa da vinda de Cristo. A promessa do Messias, olha o que é que ele diz, ó. Logo no comecinho do versículo 5, por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, ele fala, por isso, ao entrar no mundo, a vinda de Cristo ao mundo, ele confirma justamente aquela promessa lá de Gênesis 3,15, e ele mostra aqui, ó, por isso, ao entrar no mundo, por isso, ao nascer, a Cristo se fazer homem, a ser colocado no ventre da Virgem Maria, nascer como homem, ele está falando disso. A confirmação da promessa está aqui. Ele disse, por isso, ao entrar no mundo, Cristo veio ao mundo, justamente como sacrifício perfeito. Por quê? Porque os sangues de bodes e de touros não poderiam remir o nosso pecado. Então Cristo tinha que vir. Aquela promessa se conclui, Cristo veio. E logo em seguida, no verso 6, ele vai dizer justamente ao contrário, ó. Deus não se agrada em sacrifícios e holocaustos de animais. Olha o que é que ele diz, ao contrário, olha. Não te agradastes de holocaustos e oferta feito pelo pecado. Nós temos que lembrar aqui que o autor está falando como se fosse o próprio Cristo que estava falando no Salmo 40. Então Deus não se satisfazia com aquela matança de animal. Por quê, pastor? Porque aqueles sacrifícios não vinham acompanhados de obediência. Deus, ele quer obediência. Depois que ele nos salva, ele nos traz para quê, pastor? Para que nós possamos obedecer a ele. Então Deus, ele não se deleitava naqueles sacrifícios oferecidos. Não é que aqueles sacrifícios estivessem errados, porque foi instituído pelo próprio Deus. Mas o sacrifício perfeito teria que vir. E isso vem junto com o que agora, meus amados irmãos? Com a adoração. O que é que Deus quer de nós? O que é que Jesus quer de nós? Adoração. Vocês lembram quando Jesus dá a grande comissão? O que é que os apóstolos fazem antes? Eles caem diante de Jesus, se ajoelham diante de Jesus e adoram Jesus. Vocês lembram o que é que Jesus disse para o diabo? O diabo tentando Jesus, das 3 respostas de Jesus, a última que ele diz, adorarás somente o Senhor teu Deus. Por isso, com a vinda de Cristo, a nova aliança, a aliança da graça, não mudou nada. O que mudou é que o sacrifício agora é perfeito e ele redime completamente os nossos pecados. Os sangues de touro não poderia remir. O que é isso? Pagar. Não poderia substituir. O nosso pecado ficava. Aquele pecado estava ali, os touros de animais, aquilo ali era simbólico. Todos aqueles sacrifícios eram sacrifícios de purificação. O sangue perfeito de Cristo é o que tira o pecado do mundo. Então, o autor sustenta aqui o que todos os profetas já tinham dito, que aqueles sacrifícios e oferta seriam substituídos pelo quê? Pelo sacrifício perfeito. Alguém que teria que fazer a vontade do Pai. Tem vários.
textos no Antigo Testamento mostrando, mas o mais conhecido que de todos é Isaías 53. Né? O próprio Cordeiro vindo ali nos substituir, pagando os nossos pecados, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías escreve como se estivesse aos pés da cruz, olhando cada ato de Cristo sendo levado ao Calvário, ato a ato. Então, os profetas já falavam disso, os salmos falavam disso, a lei de Moisés, os 5 primeiros livros, a lei é os 5 primeiros livros, tá? Nós temos que lembrar disso. Os 5 primeiros livros de Moisés falavam disso. Então, o autor cita justamente isso. O Salmo 40. O Salmo 40, dizendo que justamente essas palavras aqui, na voz de Davi, era como se fosse o próprio Senhor, Davi profetizando. Tanto que o autor aqui interpreta, né? No verso 5. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, são palavras de Jesus. Cristo disse: sacrifícios e oferta não quiseste, mas preparastes um corpo para mim. Então são palavras do próprio Senhor, do próprio Senhor, do próprio Senhor. Então o segundo ponto aqui que nós percebemos é o quê? O que Cristo viria fazer ao mundo? O que foi que Cristo veio fazer no mundo? O que foi que Cristo veio fazer ao mundo? Por que ele nasceu de uma virgem? Por que ele cresceu? Se tornou homem, viveu até os 30 anos, começou seu ministério até os 30 anos, 3 anos de ministérios, 33 anos ele completou, foi à cruz, morreu pelos nossos pecados. Por que Cristo veio ao mundo? Qual seria? Por que foi que Cristo veio ao mundo? Olha o que é que diz no verso 7, parte B. Eu quero que você preste atenção na parte B do versículo 7, tá? Eu vou ler completo, mas eu vou pegar a parte B. O que foi que Cristo veio fazer ao mundo? Preste bem atenção, Versículo 7. Então disse: eis que estou aqui no rolo do livro, está escrito ao meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cristo veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Cristo foi à cruz para cumprir a vontade do Pai. Cristo foi morto e sepultado para cumprir a vontade do Pai. Ele veio ao mundo e cumpriu cabalmente a vontade do Pai. Homem, Deus, homem. O Deus que se fez homem, uniu as suas duas naturezas. Para quê, pastor? Porque hoje ele sabe qual a tua necessidade. Por quê, pastor? Porque ele sabe o que é sofrer. Ele aprendeu a sofrer. Ele foi levado à cruz. Uma coisa que nós temos que deixar bem claro, tá? Isso aí tem que ficar marcado na igreja. A igreja tem que se lembrar disso. Pastor, mas o sangue de Cristo é para todo mundo? Para salvação? Não. Porque senão a palavra de Deus ia se contradizer. O que é que o sangue de Cristo é? O sangue de Cristo ele é suficiente para todo mundo, mas ele só é eficiente para todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê já está salvo, quem não crê já está condenado. Então, nós temos que lembrar disso. Nós não somos aqueles que dizem que todos vão ser salvos. Não, senão a Bíblia ia se contradizer. Então o sangue derramado na cruz do Calvário, ele é suficiente para todo mundo, mas só é eficiente, só vai salvar todo aquele que nele crê. Isso aí a gente tem que ficar gravado. Então, ele só remove, ele só paga o pecado daquele que nele crê. Aí fica uma pergunta: o que Cristo veio fazer no mundo? A resposta a gente já viu aqui, né? Obedecer, fazer a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Que ele fosse levado ao Calvário. Para quê, pastor? Para te substituir. Para te substituir. A terceira cruz, lá, a do meio, era minha e era sua.
Então ele veio, obedeceu, e qual o motivo da obediência dele? Amor ao Pai, amor por você. Mas a primeira coisa que Jesus veio ao mundo é justamente isso aí que está no final do versículo 7, ó. Hebreus 10, 7, ó. O que é que ele diz? Vou ler tudo. Então eu disse, eis que estou no rolo, no livro, na Bíblia, a Bíblia toda. Está escrito ao meu respeito. O que é que Jesus está dizendo? Oh, a Bíblia toda fala de mim. A Bíblia toda aponta para mim. Eu sou o cumprimento dela. É isso que o autor está dizendo, o próprio Cristo. Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. O que foi que Jesus veio fazer ao mundo? Fazer o quê? A vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? O sacrifício perfeito, expiatório, para substituir você. Ele nos substituiu no Calvário. A morte substitutiva ou vicária. O nome é esse. Morte vicária, morte substitutiva. E agora, pastor, o que é que nós devemos fazer depois de salvo? Qual é a vontade de Deus em nossas vidas? Que nós o quê? Obedeçamos. Deus não gosta de filho obediente. Do jeito que o filho, o primogênito, foi ao céu, obedeceu, foi obediente até a morte, morte de cruz. Qual a vontade dele depois que ele nos salva? Que nós sejamos obedientes. Ainda nós somos teimosos, meus irmãos. Obediente, a vontade de Deus é que nós sejamos obedientes. Obediência. Por isso, o Salmo 46 ao 8. Agora nós vamos para o Salmo. Vamos lá, Igor. Salmo 40. As palavras aqui é de Davi, mas o autor aqui interpreta dizendo que foi o próprio Senhor que falou através de Davi. Olha o que é que diz, ó. A mesma coisa, até o 8, tá, Igor? Salmo 40. Eu vou ler os pares e a igreja lê os ímpares, tá? Por aqui, ó, que a gente lê em alta voz. Então, isso aqui que o autor está dizendo, só para lembrar, em Hebreus, tá? O 7 até, do 5 até o 7, é a mesma coisa do Salmo aqui. Olha o que ele diz. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Não, igreja, vamos lá, versículo 7. Verso 8, olha o que ele diz. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Louvado seja o nome de Deus. Por isso que nós precisamos do novo para traduzir o antigo. Já pensou se não tivesse o novo? Como era que nós íamos sabermos que o salmista Davi estava falando, Cristo estava falando através do salmista naquele salmo? Já pensou? As mesmas coisas, as mesmas palavras. Igor, volte aí para o verso 7, 8, Hebreus 10, versos 5, 6 e 7. Olha o que é que diz, a mesma coisa. Hebreus 10, já com as palavras do nosso Senhor. Hebreus 10, ó. Por isso, ao entrar no mundo, ó, Cristo disse. Está vendo que ele está interpretando? Sacrifícios e ofertas não quisestes, mas preparastes um corpo para mim. Verso 6. Não te agradas de holocaustos e ofertas pelo pecado. Verso 7 para fechar. Então eu disse, eis que estou no rolo do livro, está escrito ao meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Amém? Não tem erro. O novo interpreta o velho. Por isso nós precisamos do velho. Tem pessoas que só querem ficar no Novo Testamento. Mas o novo só surgiu por quê? Por causa do velho. O Novo Testamento é todo inspirado no Velho Testamento. Então nada vale os antigos sacrifícios, mediante a vontade de Deus. O ofício messiânico de Deus era fazer a vontade do Pai.
Qual o nosso ofício aqui, agora, na terra? Obedecer. Por isso, essas palavras proferidas pelo salmista, era o próprio Senhor, quando ele desceu falando, que a minha vontade, Senhor, é te obedecer. Cristo, ele concretiza em sua vida aquilo que já era a vontade de Deus em relação às pessoas no Antigo Testamento. Uma vida de acordo com a vontade de Deus, em obediência integral à sua palavra. A pergunta é, por que, pastor? Olha o que é que ele diz no versículo 7. Ele diz, tá vendo a Bíblia? Ela todinha aponta para mim. O rolo da Bíblia, versículo 7. Olha o que é que ele diz aí, Então eu disse, eis que estou aqui. Aonde? No rolo do livro está escrito ao meu respeito. A vontade de Deus sempre foi essa. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, a concretização das Escrituras, as Escrituras todas apontam para quem? Para Cristo. O livro, a palavra de Deus, aponta para mim, é isso. Então eu disse, Jesus Cristo dizendo, versículo 7, eis que estou no livro, está escrito ao meu respeito. A Bíblia toda aponta para Cristo. A Bíblia toda aponta para Cristo, a existência de Jesus na terra, literalmente. Literalmente, as Escrituras já falavam sobre isso. Eu estou no rolo em toda a Escritura. O Antigo Testamento, quando você pega a lei de Moisés, os 5 primeiros livros, quando você pega Êxodo, no início desse capítulo aqui, eu fiz uma introdução. A gente vê o Cordeiro sendo morto em Êxodo, o livro de Êxodo todinho apontando para Jesus. A Páscoa, os umbrais da porta, quando o sangue do Cordeiro era colocado, e nas vigas, quando o sangue era aspergido, apontava tudo para Jesus. Salmo 22 fala de Jesus, Salmo 23 fala de Jesus, Salmo 24 fala de Jesus, Salmo 40 fala de Jesus. A Bíblia toda aponta para Ele. Vamos ver o que é que Ele fala. O próprio Senhor Jesus, porque não pode ficar dúvida. Igor, Lucas 24, 24. Lucas 24, do 24 ao 27. Lucas 24, 24. O próprio Senhor falando. Os irmãos acompanhem. Se quiserem abrir para marcar, tá assim, De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Versículo 25. Então eu lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Versículo 26. Não é verdade, que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória. Versículo 27, preste atenção. E começando por Moisés, os 5 livros de Moisés, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Aqui é o próprio Jesus falando, aqui é o Jesus falando para os discípulos em Emaús, dizendo, a Bíblia toda aponta para mim. Vocês não entenderam ainda? Que a Bíblia fala para mim, toda ela aponta para mim. Igor, coloca só o versículo 44 agora, por favor. Preste bem atenção agora. Ele fecha com chave de ouro. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu lhe falei. Estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse, tudo que está escrito a respeito de mim. Ele vai dizendo, a lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso aqui todo aponta para Cristo, para o seu sacrifício único e perfeito, para expiar, para pagar completamente os nossos pecados. E agora, pastor, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado seja o nome de Deus, para sempre seja louvado. Então, quando a gente vê o nosso Senhor foi obediente até a morte de cruz. Ele veio para fazer a vontade do seu Pai. Ele veio para remir os bonzinhos. Não. O que é que Jesus disse? Eu vim para os doentes. Os sãs não precisam de mim. Ele veio para nós, meus irmãos.
Ele veio para todo mundo, a vontade dele é que todos se salvam. Mas quem será salvos? Aqueles que se arrependem, creem e confessam. A escolha de Deus não anula a responsabilidade do homem. O Salmo 46 é citado apropriadamente. Quando a gente vê o Salmo todinho, é um cântico de louvor. Por isso, agora, hoje, nós como verdadeiros adoradores, nós continuamos fazendo o quê? Adorando, em espírito e em verdade. Só que em Cristo, com a vinda de Cristo, atinge toda a supremacia. É a sublime expressão, suprema. Tudo é conferido em Cristo. Em Cristo. Olha o que é que diz o verso 8, terceiro ponto, tá? Terceiro lugar. Cristo, ao vir ao mundo, declarou que Deus não se agrada de sacrifícios. Gente, ele volta e repete, volta e repete. E para a gente ir de versículo a versículo, tem que fazer isso. Novamente ele repete a mesma coisinha que tinha falado no começo do capítulo 10. Olha o que é que ele diz no verso 8. Ele nunca se agradou de ofertas queimadas. O que é que ele quer? Os nossos corações. Deus sempre quis os nossos corações. Por isso que ele não se agradava, meu irmão. Eles faziam holocaustos, mas na hora que terminavam os holocaustos, as ofertas queimadas voltavam a pecar, voltavam a cair, e a queda era grande, adorando falsos deuses, idolatria, imoralidade. Eles caíam em tudo de novo. E isso serve de exemplo para a igreja do Senhor. Nós não podemos errar aonde os judeus erraram. Não Israel, porque Deus tem seu Israel. O Israel de Deus é a sua igreja, os que vão ser salvos. Nós não podemos errar onde eles erraram. Por isso que ele não se agrada ao que ele diz no verso 8, a mesma coisa, ele vem repetindo. Ó. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quisestes, nem deles te agradastes, coisas que oferece segundo a lei. Deus não, continua do mesmo jeito. Não adianta eu me sacrificar, se não for de coração, se não for pela graça mediante a fé. Por isso que ele não se agradava. Aqueles sacrifícios eram um sinal que apontava. Lembra que ele disse no versículo 1? Era sombra. Os judeus ficaram com as sombras até hoje. O perfeito chegou. O definitivo chegou, que é Cristo. Por isso que Deus não se agrada de ofertas. Não. O que é que Ele quer, meus irmãos? Ele quer a substância. O que é que Ele quer hoje de sua vida, o seu coração? A oferta aceitável era o próprio Cristo, em pessoa, em essência. O que é que Ele quer hoje das nossas vidas? A essência, o seu coração. Ele quer a sua vida por completo. Por isso hoje esse é o sacrifício. Lembra? Sacrifício. Fizestes um corpo para mim. Ele quer a gente por completo, da mesma forma que foi com Cristo. Corpo, alma, espírito. Ele quer as nossas vidas diante do altar dele. Ele quer as nossas vidas. Vida espiritual. Ele quer ter relacionamento com você nessa noite. Pastor, eu já estou tendo, tenha mais. Por isso ele quer a essência, ele quer o espírito. Ele não se deleitava naquelas ofertas, não agradavam a ele, mas ele quer a essência veio, que era o próprio Cristo, e ele quer agora meu e seu o quê? A essência, o nosso coração. Por isso que aqui na frente nós não vivemos as apresentações, não. Eu falei domingo passado, teatro não salva, música não salva. O que salva é Cristo. É Cristo que salva. O que salva é a essência. O que salva é a essência. As apresentações não salvam. As oratórias não salvam. Se tiver uma boa oratória, amém. Apolo era versado na oratória. Mas não salva. O que é que ele quer? Os nossos corações. Ele quer as nossas vidas. Ele não quer apresentação. Ele quer os nossos corações. Ele quer a essência do teu coração, meu irmão. Ele quer a tua vida por completo. Ele não quer apresentação. Por isto,
é que o corpo de Cristo, o sacrifício de Cristo é perfeito e completo. E com isso tudo, o que é que ele faz? Ele anula, ele cumpre o que, pastor? Todos os outros sacrifícios, porque o sacrifício dele é único e perfeito. Não precisa mais de sacrifício. Todos os sacrifícios anteriores, ele remove o primeiro sistema sacrificial. E o que é que ele faz? Estabelece o segundo. Louvado seja o nome de Deus. Onde é que está isso? Lá no versículo 9, ó. No segundo momento, acrescentou, versículo 9. Versículo 9. Eis que estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aí ele diz, ó, ele remove o primeiro. Qual é o primeiro? Os sacrifícios, os manjares que eram levados para a igreja. Ele removeu tudo isso. Aí no final do versículo 9, é o que é que ele diz? Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ele remove o primeiro. O que é o primeiro? As ofertas judaicas, os sacrifícios de animais, tudo isso foi removido, e agora ele estabelece o segundo, mediante a vontade de Deus. Olha o que é que ele diz antes de dizer isso, no versículo 9, olha o que é que ele diz: estou aqui, ó Deus, ele diz, versículo 9, no segundo momento acrescentou, eis que estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele vem, estabelece, ele mesmo veio, o sacerdote e o sacrifício perfeito, por amor a você, por amor a você, lembrando que sempre é, em primeiro lugar, fazer a vontade do Pai. Ele fez a vontade do Pai completamente. Ele estabelece o segundo a vontade de Deus, obediência. Ele foi fiel, ele foi a crucificação, o seu sacrifício foi aceitável. Deus enviou seu filho, o sacrifício foi aceitável, foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele substituiu você, ele substituiu os nossos pecados, ele pagou completamente os nossos pecados. O que é que ele diz no verso 9? É o terceiro lugar. Cristo veio para fazer o quê? A vontade do Pai e remover todos os sacrifícios. Verso 9. Completo agora eu vou ler. O que é que ele diz? No segundo momento acrescentou, eis que estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. E ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ele inaugura a nova aliança. A nova aliança é ele próprio que desceu do céu, o seu próprio sangue derramado naquela cruz, gota a gota por você e por mim. Ele removeu os antigos, ele baniu o Calvário, a cruz de Cristo bane os altares de sacrifícios, bane os sacerdotes. Por isso que a falha da igreja romana é essa: não existe mais sacerdotes. O último sacerdote, o sacerdote supremo é Cristo. Você pode ir direto a ele. Não precisa ir lá dar a benção ao padre, ao papa, para pedir perdão de pecados. Misericórdia, né? Se fosse pedir ao pastor, o pastor disse, meu Deus. Aí os dois para o mesmo local. Sou igual a ti, como disse o pastor Hélio. Então Cristo, ele realizou a vontade do Pai. É o sacrifício perfeito, é o sacrifício completo, cabal. Uma coisa a gente tem que lembrar, tá? Cristo foi à cruz voluntariamente. Isso aqui tem que ficar, ele não foi forçado aí na cruz. Tem pessoas que pensam que foi os soldados romanos que levaram Cristo à cruz. A paga deles tem, a paga deles já está lá. Não foi os soldados romanos que levaram Cristo à cruz. Não foi Pilatos que levou Cristo à cruz e à morte, não foi. Ele próprio se entregou voluntariamente por você e por você. E por amor. Por obedecer à vontade do Pai, voluntariamente. No verso 10, o quinto ponto, quinto lugar, Cristo entregou o seu corpo como sacrifício aceitável. Deus aceitou, enviou e aceitou o seu sacrifício. É o que é que diz o verso 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Não existe mais sacrifícios.
O sacrifício de Jesus é único e chegou a Cristo como cheiro suave e agradável. O Deus que enviou o seu Filho aceitou o seu sacrifício. Por quê, pastor? Porque Cristo foi obediente até a morte, morte de cruz. Agora, para que foi que ele fez isso? Olha o que ele diz no verso 10. Olha o que é que verso 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então o processo de santificação do crente, o processo de purificação do crente até a volta do Senhor, nunca acaba, nunca termina. Estamos sendo santificados dia a dia, purificados dia a dia, à volta do Senhor, até a volta do Senhor. O problema é, quem nós estamos alimentando mais? Eu me lembrei agora de uma história, não está nem aqui na colinha aqui, mas eu me lembrei agora, né? No país Alasca, né? O continente, né, irmã? Do Alasca, existe aqueles cachorros, né? Valentes. E o que é que eles fazem lá? Eles colocam muita briga de cachorros, né? Aí tinha um homem lá, um certo homem e eles apostavam, né? Nessas rinhas de cachorro. E tinha um homem lá, certo homem, que ele era dono dos dois cachorros, um branco e um preto. Um branco e um preto. Aí antes ele apostava e disse, hoje quem ganha é o preto. Aí todo mundo, não pode. Aí as pessoas tudinho, ele apostava no preto, uma semana, aí o preto ganhava. Na outra semana ele apostava no branco, o branco ganhava. Aí o pessoal ficou invocado. Como é que pode? Ele mudava, uma semana no preto, irmão Ariston, na outra no branco. Uma semana no preto, do cachorro preto, na outra do branco. Aí o pessoal ficou invocado. Aí teve um amigo dele que chegou e disse, me conte esse segredo aí. Por que é que toda vez que você aposta num ou no outro, ele ganha? Ele disse, meu amigo, é o seguinte, quando eu aposto no branco, eu amarro o preto e deixo ele uma semana de fome todinho sem se alimentar. Aí eu solto os dois para brigar, ele está fraco, o preto ganha. E quando eu aposto no preto, eu amarro o branco e deixo uma semana todinha ele sem se alimentar. E quem ganha é o preto. Então, quem vai ganhar essa briga entre nós, entre a carne e o espírito, é quem estiver sendo mais alimentada. Eu vendo o pastor contar essa história, eu disse, aí veio aqui, vocês entendem? Santidade. Como é que eu vivo em santidade hoje? O que ele diz no verso 10 é justamente disso. Verso 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. A vida de santidade é se alimentar o quê? Diariamente. Porque se eu não alimentar o espírito, a carne vai vencer. É igual a briga dos dois cachorros lá. Quem vai ganhar? O que está sendo mais alimentado, meu irmão. E vida de santidade, vida de purificação é uma vida de alimento. Como é que eu me alimento a alma? Com a palavra de Deus e com a oração e com comunhão com os irmãos. Uma vida de culto de doutrina, culto de palavra. Estarmos quebrantados diante de Deus para receber aquilo que vem do céu, do alto, não de homens. Santidade na prática. Por isso o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi uma oferta perfeita. Perfeita, olha o que ele diz, no finalzinho do versículo 10. Ele diz, e temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. O sacrifício dele chegou e é aceitável, porque ele é perfeito em tudo. Foi perfeito em tudo, nunca pecou. O escritor de Hebreus vai dizer que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado, puro. Por isso, pastor, como é que nós temos que viver? Vida de purificação. O que é isso? Vida de santidade. Pastor, e se pecarmos? Temos um advogado justo e fiel, Jesus Cristo nosso Senhor, aquele que está à destra de Deus Pai. Esse ponto aqui vai falar disso, e é o único que pode fazer essa mediação. Então não precisamos de sacerdotes, mas do sacrifício de Cristo perfeito na cruz do Calvário, para pagamento completo dos nossos pecados. Completo.
o sacerdote perfeito fez a oferta perfeita. E Cristo que se agradou, porque foi uma única vez, e removeu o pecado de todo aquele que nele crê. A vontade de Deus para o Messias era que ele fizesse a expiação plena pelos nossos pecados, meus irmãos. E assim lhe preparado o quê? Um corpo. Olha o que é que ele diz, verso 10 ainda. O corpo de Cristo, ele se fez homem, verso 10. Ele diz assim, no verso 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do seu corpo. Jesus se deu por completo, todo chicoteado, espancado, morreu na cruz do Calvário. Primeiro por obediência ao seu Pai, depois para expiar, pagar completamente o seu pecado. É assim que Deus foi preparado. O seu corpo foi preparado para sofrer, para cumprir a vontade do Pai. Assim, a segunda aliança é perfeita. O sangue de Cristo é perfeito. Por isso que do versículo 5 ao versículo 10, ele fala justamente disso, a superioridade do sacrifício de Cristo. Aos sangues de animais, aos manjares que eram oferecidos, os sacrifícios de animais não poderiam remir, pagar pecados. Por isso que Deus não se agradava. Do verso 11 ao 18, ele começa voltando pelo mesmo assunto. Então, o escritor, ele traz isso, eu acho que é de propósito, que é para focar. O sangue de Cristo é perfeito e único. O sangue de Cristo é perfeito e único. O que é que ele vai falar? Ele vai fazer novamente um contraste. Com o quê? Com os antigos sacrifícios e mostrando agora a perfeição do sacrifício, a eficiência ou a supremacia, se você quiser trocar o nome, do sacrifício de Cristo perfeito. Justamente um contraste com aqueles sacrifícios. Ele começa, mesma coisa, verso 11, olha o que ele diz. Ora, todo sacerdote, tá? O sacerdote aqui era da tribo de Arão, tá? Todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferece muitas vezes o mesmo sacrifício. Aí ele diz, que nunca, jamais. Olha o que ele diz. Que nunca, jamais pode remover pecados. Meus irmãos, aqueles sacrifícios não poderiam pagar pecados. Por quê, pastor? Porque eles traziam, era uma purificação, era cerimonial. O perdão verdadeiro, o pagamento expiatório, somente através do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, olha o que esses sacerdotes faziam. Todo dia, toda semana, o que era? Do começo do versículo 11. Todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço. A repetição, a repetição, a repetição. O sangue de Cristo é único e perfeito. Não precisa mais de repetição. Segunda coisa, do versículo 11 ao 18. Segundo ponto. O que Cristo ofereceu? Por que Cristo ofereceu um único sacrifício? Preste bem atenção o que aqui diz o versículo 11. Versículo 12, perdão. Versículo 12, perdão. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Aí ele continua. E assentou-se à direita de Deus. Um único sacrifício. É irrepetível. Não precisa mais de repetição. Seu sacrifício foi o cumprimento de toda a lei. Que lei, pastor? A lei cerimonial. Lembrando, Deus ele nos salva através da graça e nos traz de volta para a lei moral. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu semelhante como a ti mesmo. Então, o sistema judaico de sacrifício cessou. Não existe mais sacerdotes. Não existe mais altar, não existe mais sacrifício pelo pecado. Cristo ofereceu um sacrifício único e perfeito para tirar o pecado do mundo. A pergunta é, e agora onde ele está? Ele responde no final do verso 12, à destra de Deus Pai, fazendo mediação por mim e por você. Olha o que ele diz, finalzinho do verso 12. Assentou-se
à destra de Deus, assentou-se à direita de Deus, assentou-se à direita de Deus. E o que é que ele vai fazer? Está esperando todos os seus inimigos ser colocado por debaixo dos estrados dos seus pés. Verso 13, olha o que é que ele diz. Verso 13: aguardando daí em diante, até os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Ele está à destra de Deus Pai. A honra maior, foi entronizado, exaltado como Rei dos Reis, Rei dos sacerdotes. Agora ele aguarda o quê? O que os seus inimigos sejam colocados debaixo do estrado dos seus pés. Igor, vamos botar aí 1 Coríntios 15, 23 ao 25. Onde é que tem isso? Vamos olhar, Novo Testamento ele fala sobre isso. Só para confirmação, Antigo Testamento, Novo Testamento. Olha o que é que ele diz. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as premissas, depois os que são de Cristo na sua vinda. Versículo 24. Aí ele diz: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Versículo 25 para fechar. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Os inimigos de Deus, os inimigos da cruz. Ele já está na sua soberania, ele já reina, ele já é o sacerdote por excelência. Ele não precisa mais passar pela segunda cruz. Ele não precisa ir novamente para o túmulo vazio. Ele não precisa sofrer novamente no Getsêmani, não. Ele não precisa ser pregado novamente na cruz, não. Ele está em triunfo, sentado à destra de Deus Pai, aguardando que todos os seus inimigos sejam postos debaixo do estrado dos seus pés. Quem são os seus inimigos? As potestades do ar, Satanás e seus demônios. Quem são seus inimigos? Os inimigos da igreja. Vocês lembram que ele disse para Paulo? Paulo, por que tu me persegues? Meus irmãos, os inimigos da igreja de Cristo serão julgados e esmagados, colocados debaixo dos pés de Cristo, lançados no fogo do inferno. É isso que vai acontecer. Todos os inimigos da cruz, os inimigos de Deus, os inimigos do Evangelho, os inimigos da igreja, os principados e potestades, todos eles, os incrédulos, aqueles que não se rendem a Jesus, serão julgados e condenados. É isso que ele está dizendo aqui. Não sou eu. Quem diz é o próprio Senhor. Todos, os inimigos da igreja, os principados e potestades, os incrédulos, os inimigos de Deus, os inimigos da cruz, serão julgados e condenados. Mas ainda estamos vivendo no tempo da longanimidade de Deus. Deus tem sido paciente com a sua igreja, Deus tem sido paciente com o seu povo, Deus tem sido misericordioso. Quarto lugar, versículo 14. Quarto lugar, Cristo aperfeiçoou para sempre aqueles que são separados ou santificados. Nós temos todas as garantias, meus irmãos. Observe bem aqui o versículo 14. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que são ou os que estão sendo. Os que estão sendo santificados. Mas nós já temos as garantias. Os que estão sendo santificados, eu vou repetir aqui, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, a sua igreja, aqueles que vão perseverar até a morte. Nós temos que lembrar sempre dos 3 processos de salvação: justificados, um ato de Cristo único na cruz do Calvário. No passado, Cristo, Ele pagou a culpa dos nossos pecados. Agora, hoje, santificados, perfeitos ainda não, estamos caminhando
é uma caminhada até a volta do Senhor. Ele está removendo, nos limpando, para nós chegarmos no grande finale, glorificação, onde Ele nos limpará para sempre da presença do pecado. É isso, é um processo. Aqueles que foram santificados, os separados de Deus, a igreja de Cristo, os que foram chamados, os que atenderam a esses chamados e continuam firmes na fé, estão sendo, não terminou o processo, por isso nós continuamos o quê? Firmes, vivendo em santidade, vivendo em novidade de vida, não nos afastando, nem olhando para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, mas para o alvo, para o autor e o consumador da nossa fé. Estamos sendo. O amanhã, o ontem, aliás, já passou. O hoje é comigo e você. A santificação é um processo de Deus, mas a santidade diária nós somos responsáveis. Claro, porque plantamos o quê? Colhemos o que? Plantamos. Errei até a coisa, né? Vamos colher o que plantamos. Então, nós temos a nossa parte, com um único sacrifício. Versículo 14. Cristo aperfeiçoou para sempre os que estão sendo purificados. E agora o que foi que aconteceu? Ele varreu. O que? O sistema de animais, o sistema de sacrifícios. Toda a nossa salvação foi consumada no Calvário. O que foi que Jesus disse no Calvário? Está consumado. É isso. Aperfeiçoou para sempre. O sacrifício de Cristo é perfeito. E ele termina do verso 15 ao verso 17, dizendo: o Espírito Santo de Deus dá testemunho sobre mim. Que coisa linda. Eu fui, mas deixarei o igual a mim, para dar testemunho de mim, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do verso 15 ao 17 fala do testemunho do Espírito Santo sobre toda essa obra. Isso é lindo, isso é lindo. As bênçãos espirituais. Olha o que é que ele diz aqui, vamos ler primeiro. Aqui ele está citando, tá? Sempre é o Antigo Testamento, o Novo Testamento interpretando o Antigo Testamento. Aqui ele está citando uma profecia de Jeremias, onde ele disse que imprimiria o que? A lei dele nos nossos corações, o Espírito Santo viria. Olha o que é que ele diz, do verso 15 ao 17. E disto nos dá testemunho também, quem? O Espírito Santo. Porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles, e as escreverei sobre a sua mente. Aí ele acrescenta, versículo 17, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Louvado seja Deus. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É impossível perder a salvação. O problema é quem ganhou e quem não ganhou, quem vai perseverar até a morte. Vamos ver essa profecia, Igor, Jeremias 31, 33, 34, era uma profecia. O Antigo Testamento já falava que ele ia imprimir a lei, o Espírito Santo viria. Olha o que é que ele diz, Jeremias 31, do 33 ao 34. O autor do Antigo Testamento não está inventando nada, ele está interpretando o Antigo Testamento. Não existe novidade, só dizendo, a superioridade de Cristo, o testemunho do Espírito Santo. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. Eu vou ler os dois ímpares e a igreja lê os pares, tá? Versículo do 31, Jeremias 31, do 31 ao 34. É isso que eu falei? Jeremias 31, olha aí a profecia, tá aí, os irmãos lê os pares, tá? E eis aí vem dias, diz o Senhor, a nova aliança, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com toda a casa de Judá. Verso 32.
Versículo 33 para a gente, 33, e ainda tem um 34 depois, digo, para a igreja ler. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, derramamento do Espírito Santo, na mente deles, lhe imprimirei as minhas leis, também no seu coração escreverei, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Versículo 34, para a gente encerrar. Amém, meus irmãos? O escritor de Hebreus está interpretando Jeremias 33, mostrando o testemunho do Espírito Santo, mostrando que o sacrifício de Cristo é perfeito, a qualidade desse atributo, o sacrifício na cruz do Calvário, a aliança afirmada através do sangue de Cristo, trazendo para o povo que uma mudança onde? No coração interior. Imprimirei nos seus corações, nas suas mentes, jamais esquecerão, porque agora está na nossa alma. Ele entrou, agora nós somos casa e templo do Espírito Santo de Deus, habitados com o Espírito Santo de Deus. Esta é a aliança. Volte para lá, irmão Igor, versículo 10, 16 ao 17, é o que ele diz. Esta é a aliança, a mesma coisa que Jeremias tinha dito, que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei, está dentro de nós, dentro, nos nossos corações, na nossa alma, as minhas leis no coração deles, e as escrevereis nas suas mentes, jamais esquecerão, jamais serão condenados, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Somos casas de Deus, casa, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Está imprimido, impresso na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração. E 17 ele disse, acrescenta também dos seus pecados, lembrem-se disso, igreja do Senhor, dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei, porque Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Por isso nós vivemos em santidades. A graça, quando nós pecamos, o santo acende o sinal de alerta. Nós somos habitados para a condenação, jamais me lembrarei. O mundo pode acusar você, mas em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Louvado seja Deus. Em Cristo, somente em Cristo. Por isso que os crentes do Antigo Testamento também era através da confissão de pecados. Davi vai dizer lá no Salmo 32, não precisa colocar não, Igor, ele diz assim, confessei-te o meu pecado e tu perdoastes as minhas iniquidades. Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Essa é a profecia de Jeremias, é que Deus não se lembra mais dos pecados na era da nova aliança. Eles não nos condenam mais. Os sangues de bodes e de touros trazia lembranças de pecado. O sangue de Cristo faz os nossos pecados ser lançados nas profundezas do mar. Jamais me lembrarei. Por isso, quando pecamos, nós não podemos viver na prática. Nós temos um advogado justo e fiel, que é Jesus Cristo. É isso que a nova aliança faz. Cristo, portanto, nunca mais se lembrará dos nossos pecados, porque agora, quando Ele olha para você, Ele vê o sacrifício de Cristo derramado na cruz do Calvário por você. Você agora é habitado, é casa, é morada. Os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele encerra com o último versículo dessa primeira parte. Demorada, hein? Foram quatro quartas-feiras, mas tinha que ser nesse rojão, porque senão a gente não ia dar conta, tá? O sexto ponto para a gente encerrar é: o sacrifício de Cristo é completo e não é necessário nenhuma outra oferta pelo pecado. Olha o que é que ele diz,
para encerrar o verso 18, para a gente encerrar essa sessão. Aonde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Não precisamos mais de matança de animais. Nós temos que lembrar que o pecado era um débito impagável que nós tínhamos. E esse débito requer o quê? Perdão de pecados. A escravidão em que nós vivíamos requeria o quê? Redenção. A quebra da lei, a quebra do alvo, que é o pecado, requer o quê? Reconciliação. E Cristo fez isso de uma vez por todas, através do seu sacrifício na cruz. O sacrifício de Cristo pelos nossos pecados acabou com o sistema sacerdotal, acabou com a matança de animais. Tudo isso apenas era sombra do perfeito que havia de vir, Jesus Cristo nosso Senhor. Era sombra da realidade, a realidade chegou. Nós não precisamos mais da sombra, porque o perfeito chegou. Aonde o perfeito chega, as sombras se dissipam. Nós não precisamos mais olhar para trás. Nós não precisamos mais das festas judaicas. Nós não precisamos mais do shofar. Nós não precisamos mais das festas das cabanas. Nós não precisamos mais de sacrifícios de animais. O que nós precisamos, pastor? De Cristo nosso Senhor. É disso que precisamos. O Calvário, a cruz de Cristo, acaba com todos os sacrifícios. É isso que ele diz no versículo 18. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifícios pelo pecado. Os sacrifícios da antiga aliança foi substituído pelo sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Ele é perfeito, único e irrepetível. Não precisa mais de repetição. Foi único na cruz do Calvário. Eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar dessa primeira parte. Próxima semana nós vamos para o 19, provavelmente até o 31, até o 25, porque é muita informação. Eu entendi porque o pastor ele passa 6 quartas, porque é muita informação. Você abre um comentário e tem uma quantidade de coisa. Você abre outra quantidade, mas tudo no contexto. Aí você acrescenta várias coisas e é muita informação. Algumas aplicações para que nós possamos pensar. Onde nós lemos aqui é o primeiro teste, para nós sabermos e saber como é que está a nossa relação sobre a salvação. Sobre a salvação. Nós temos que lembrar uma coisa: os sacrifícios não aperfeiçoavam, mas Cristo aperfeiçoa nossa mente. Nós lemos aqui hoje. Nossa mente é aperfeiçoada através de Cristo. Nós não somos perfeitos, mas Ele está nos aperfeiçoando. Nós estamos verdadeiramente vivendo em santidade. Estamos sendo purificados dia após dia. O dia de ontem já passou, o dia de hoje foi melhor para mim e para você, na presença de Cristo. Nós temos que pensar nisso, como uma vida de santidade que nós devemos seguir. Como é que eu sei, nessa noite, que eu faço parte do povo de Deus? Como é que eu sei, tendo nossa consciência, o nosso íntimo, o nosso coração forjado pelo Espírito Santo de Deus? Olha o que ele diz: escreverei as minhas leis no seu coração. O Espírito Santo de Deus já habita em nós. Eu e você agora temos que viver para a glória de Deus. Como é que está o íntimo do teu e do meu coração nessa noite? Em relação às coisas espirituais, nós temos certeza que fomos perdoados, que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Se há alguma coisa que lhe impeça nessa noite de pensar diferente, lembre-se que o sacrifício de Cristo por você é único e perfeito. É único e perfeito. Por isso, tenha certeza que você faz parte do povo de Deus. Parte do povo de Deus.
Para aqueles que ainda têm a consciência pesada por causa dos seus pecados, a solução para você é justamente isso. O que Cristo providenciou para você, o sacerdote e o sacrifício perfeito. Se há alguma coisa que lhe impeça de se arrepender e confessar, que você possa fazer isso nessa noite. Se há alguma coisa tirando a sua paz diante de Deus, eu peço que você se achegue ao Senhor, como muitos homens se achegaram, e diga: Senhor, eu sou teu filho, perdoa o meu pecado. Ele é justo e fiel para lhe perdoar, meu amado. Se há alguma coisa que está lhe afastando de Cristo, volte. Se há alguma coisa que está lhe afastando da comunidade de Deus, volte. Deus é poderoso para fazer muito mais e nos perdoar. A solução para uma mente perturbada é Cristo nosso Senhor. Cristo nosso Senhor. Não há impossível para Deus. O que é que Deus quer de nós, pastor? Uma vida de santidade, uma vida de purificação, uma vida de restauração, uma vida de reconciliação, uma nova comunhão com Cristo. Esta é a mensagem, esse é o convite para todos, para que nós possamos participar desse corpo de Cristo. Jesus está de braços abertos, meus amados, e Ele nos faz um convite, e Ele nos chama através da sua pregação, para nós virmos a Ele. Está cansado, Ele diz: venha. Está sobrecarregado, venha. Jogue seus fardos sobre mim. Pastor, o fardo está pesado, lance, o meu também está. Lance aos pés de Cristo. Lembre-se o que Cristo disse para você. O que Cristo disse lá em João 10. Aqueles que vêm a mim, jamais os lançarei fora. Vinde a mim. Venham a Cristo. Cristo está de mãos abertas para você. Duas perguntas para nós orarmos, em nome de Jesus. Giliardo de Deus, fazer do mesmo jeitinho que o pastor ele fazia. Se eu não souber, irmão, aí responde, né, irmão? Levanta o dedo aí e dá um okzinho, irmão. Aí. Duas perguntas para a gente ir para casa. Eu disse a Liliana: aumente aí, Liliana, aumente a questão dos agradecimentos. Pastor Hélio, era só 3, aqui pode fazer até 5 para aumentar o tempo. Foi 1h30 de pregação, não é brincadeira não. Lá, irmão. Pastor Marcos, quando a gente vê aí no livro de Hebreus, se eu não me engano, parece que no capítulo 12, aonde o escritor vai dizer que foi removido o segundo, né? Não tem como a gente não fazer um paralelo com Romanos 12, né? O próprio Paulo vai dizer qual é agora o sacrifício aceitável, né? Qual é o segundo sacrifício. O senhor poderia ler aí para a gente? Sim. Romanos 2:1. 2:1 até Romanos 2, 12, 1 e 2, né? Esses dois versículos aqui estão gravados em meu coração. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões desses séculos, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Louvado Essa é a vontade de Deus. Né? Verdade, irmão. O novo, que o velho foi removido, era o quê? Um sacrifício de animal morto. Isso. Ele agora remove o primeiro e estabelece o segundo, né? No segundo é sacrifício vivo. É interessante que já faz um paralelo, né? Igualmente, Cristo entregou o seu corpo todo, Ele quer o que agora? As nossas vidas, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Obrigado pelo texto, Gonzaga, mas todos os dois estão cruzados mesmo, estão interligados. Mais alguma pergunta? Eu faço igual a pastor Hélio, eu entender tudo ou não entender nada, né?
pela graça de Deus, entender tudo. Então vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Oremos em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pela Tua palavra poderosa em nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor mostra, ó Deus, fazendo um paralelo com a antiga aliança e a segunda aliança, ó Deus. O sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Um só sacrifício para remir, pagar completamente os nossos pecados. Te louvamos, Deus, te bendizemos. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado, o cuidado com a Tua igreja. Que o Senhor possa continuar, ó Deus, sendo a rocha eterna, sendo o centro, ó Deus, da Tua igreja. Que nós possamos, ó Deus, Te colocar nas nossas mentes. O Espírito Santo já está em nós, mas que nós possamos viver a Tua palavra, que essa palavra possa ser expressa nos nossos corações, para que nós possamos viver em santidade, em novidade de vida, fazendo a Tua vontade. Porque, como nosso irmão Gonzaga mostrou aqui, a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. O sacrifício hoje que Te agrada é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o nosso culto racional. O Senhor quer as nossas vidas, ó Deus, e eis nós aqui nessa noite, ó Deus, entregando a nossa vida ao Senhor, entregando por completo, ó Deus, corpo, alma e espírito, obras, pensamentos e ações, tudo é do Senhor, ó Deus, tudo pertence ao Senhor, ó Deus Todo-Poderoso. Que o restante dessa semana, ó Deus, seja uma semana abençoada e abençoadora. Nos leve em paz para os nossos lares, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos, em Cristo.